Fala galera, tudo bem com vocês? Alexandre Abdala na área. Estamos aqui no nosso podcast Business Agility 5 Dimensões. Estou aqui com meu parceiro, amigaço, especialista no assunto. Alex, tudo bem com o senhor? Fala, Abdala, tudo bem? E você? Tudo ótimo também. Boa. Mais uma vez, hein? Aquele papo sem filtro, Bora. direto ao assunto. Avisando a galera, canal já liberado pelo Alex aqui no YouTube. Acessa lá Business Agility 5 Dimensões. Dá a curtida, se inscreve no canal, porque vai ter já tem bastante conteúdo e vai ter muito mais durante as nossas interações aqui dentro do nosso mundo de Business Agility 5 Dimensões. Bom, hoje nós vamos falar de dados, é isso? Dados, mas não só dados. Não só dados? Com visão holística. Olha só, hein? Você viu? Será que esse É negócio bonito, hein? Será que é carta de Bonito, baralho? hein? O que será? É jogo Tem que isso? fazer curso em Harvard para Será? entender isso? Será que tem que fazer alguma coisa? Vocês têm certificação para isso? Como é Tem. que é? Tem uma certificação Ultra Power Mega Blaster. Olha Você só. tem que estudar 365 anos para chegar lá. Caraca, mas brincadeiras à parte, é o que a gente está falando muito nessa era exponencial, que o dados é o petróleo da vez, né? É isso. Dentro das organizações, certo? É isso, é isso. E quando a gente olha para dados com visão holística, e quando a gente fala holístico, parece um número meio esotérico, etc. Mas não. A gente está falando de dados integrados, visão integrada, visão com contexto. Né? Você trouxe um bom ponto, Alexandre. Dados é o novo petróleo. É impressionante. Da atualidade, É impressionante. Eu tenho visto nos últimos 15 anos, 20 anos que a gente tem passado aí nas organizações, como os dados hoje eles estão totalmente descentralizados, né? Você tem dados ali no notebook de um desenvolvedor, você tem dados aqui no notebook de um cara de marketing, outro no advogado, outro na área financeira. Não tem nada integrado nesse contexto. E quando a gente fala do Business Agility 5 Dimensões, a gente tem uma dimensão específica que a gente fala de dados operacionais, e a gente liga com a questão da eficiência operacional. Como que você consegue ter uma eficiência operacional só ligado à produtividade das entregas, etc., só que você não tem dados para tomar decisões? É um pouco contraditório, mas eu vejo que é uma questão de maturidade dentro das organizações. O que você acha desse ponto de... Existe essa separação hoje, né? Existe. Muito forte, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, Alexandre, quando a gente fala de dados, né, se você olhar para o Business Agility, a gente tem as outras dimensões, então tem estratégia de negócios, tem design organizacional, tem gestão de produtos e serviços, aí você tem eficiência operacional, e aí você vai ter dados com visão holística. O que é importante? Quando a gente fala de dados, dados permeiam toda a jornada. Toda a jornada. Então, a gente tem dados em estratégia, a gente tem dados na tática, a gente tem dados na operação. Né? E aí o grande ponto é você saber integrar, trazer contexto, ter uma visão holística desses dados, né? Para você conseguir aplicar e ter o insight, ou conseguir aplicar o que aquele insight traz daquele dado de forma efetiva. É verdade. E é aí que as empresas têm tido bastante problemas. Você trouxe um ponto legal. Agora, quando a gente fala de ter essa efetividade dos dados, vai também da formação de times, né? Com certeza. Uma vez que você começa a formar... E aí, quando a gente fala de times, não é times complexos, etc. Se você começar... O que eu vejo muito, e até trabalhei numa das empresas chamada Timov, do agronegócio, o CEO, que é um grande amigo meu, o Heitor, ele teve uma visão muito forte de criar uma squad de dados. E foi ali que eu comecei a conhecer também esse contexto de dados, porque você formatando uma squad de dados, tendo um cara estratégico de dados, de olhar, como é que está a junção de informações da empresa, de como a gente consegue centralizar isso, começar a formatar um data lake, começar a fazer a curadoria do dado, e aí começar a mostrar isso muito num Power BI, de forma integrada, olha, setor tal. Cara, começou a dar uma visão espetacular, porque você tinha a temperatura de ações do cliente, você tinha dados de geolocalização, você tinha uma série de tomadas de decisões na palma da mão. E aí até mesmo as reuniões mais estratégicas, né, que vem todo mundo e tal, você já vê que o negócio pronto, você não precisa ficar fazendo PPT, você não precisa ficar fazendo um monte de coisa, tirando dado para todo lado. Você tem lá, ó, a minha estrutura é essa, nós estamos com esses cenários, faturamento, oportunidades, tudo integrado, em tempo real. E o mais importante, não é só a equipe de gestão olhando, o próprio time, o pessoal de ponta, o pessoal operacional, vendo que as ações que eles estão fazendo, qual é o tipo de reação que está acontecendo. É bem legal isso daí. Muito, muito. Inclusive, Alexandre... Desafiador, né? Desafiador, claro.
É perfeito, tá? Você trouxe um ponto importante que é a construção, né? Você preparar um time de dados ou um time de dados que prepara a sua empresa né, a organização envolvida ali para ela conseguir sair de um estado de resistência a dados. Porque hoje esse é o estado que a gente pega muitas empresas. Resistência a dados. As empresas, algumas delas, ou boa parte das que estão no início dessa jornada, começam pela resistência aos dados, né? Você pode perceber, você traz um número, esse número é um número consistido, é um número real, tem contexto e muita gente resistindo à informação. Muita gente resistindo. Agora, essa resistência, será que é porque o dado, às vezes, é fictício, não é um dado verídico, ou também é o resultado de um dado que é verídico e traz a realidade? Esse é o ponto. Aí é que tá. Eu costumo dizer que é o seguinte... E mexe no famoso queijo. Aí é que tá o ponto. Geralmente a resistência ao dado, ele trafega pela ignorância. E não... É fato. Porque assim, vamos lá, né? Um time de dados, ou ainda que você não tenha um time de dados, você só vai apresentar um dado se você tiver certeza que aquele dado... Sim, o mínimo, né? É real, ele está consistido, né? E ele está... É um dado verídico. Ele tá alinhado a contexto. Isso. Então, esse é o grande ponto. Mas o que eu mais peguei eram realmente diretores, empresas, gerentes e etc., que estavam com resistência referente àquele dado, né? Resistente. O cara olhava e falava assim, tá, mas eu não quero falar sobre isso. E eu falava, cara, mas se né? esse é o dado que vai te levar para outro patamar, por que você não quer falar sobre isso? Aí você falou, vai mexer no queijo. E aí, Alexandre, né, muitas empresas falam, ser data-driven, né? Eu quero ser uma empresa guiada é a por palavra dados. do momento, né? Eu quero ser guiado por empresa dados. data-driven. Eu quero ser uma É empresa... nome bonito, né, velho? É nome bonito. Nome bonito. Só que assim, vamos pensar, né? E eu já vi tanto movimento em várias organizações. Uma organização que eu passei um tempo, o que eles fizeram? Eles falaram, vamos pagar curso de Power BI para todo mundo. Né? E aí liberou licença do Power BI para todo mundo, etc. Eu não estou falando mal da ferramenta, não. Pelo amor de Deus. Assim, eu gosto, utilizo. Mas o grande ponto é que quando a gente fala de ser orientado a dados, nós não estamos falando de novo sobre ferramenta. Exatamente. É isso que o pessoal confunde. A gente não está falando sobre ferramentas, se eu vou usar Power BI, se eu vou usar os Brobos da vez. Não importa. O grande ponto é que você precisa ter dados em várias esferas, em várias camadas, e às vezes um dado vai chamar outro dado. Então você vai precisar de uma informação complementar para você conseguir avaliar o contexto, né? E só aí você vai conseguir realmente fazer alguma coisa com aquele número. O grande ponto, Alexandre, é que muitas empresas ficam, né, obcecadas por ter dados, constroem 500 dashboards, etc., mas os times não sabem o que fazer com aquele dado, né? É verdade. E às vezes tem dados bonitos de se ver, mas obviamente você não consegue fazer a interpretação. E aí você ligou um ponto que eu vejo que também falta essa maturidade. Lógico, vamos generalizar, nós estamos generalizando aqui, mas tem empresas que já têm um volume, eu acho que até essas empresas de mais digital já nascem com esse mindset, ela já nasce com essa escalabilidade e essa estrutura já voltada a dados, até mesmo para escalar mais rápido os seus produtos. Agora, empresas que estão caminhando para esse cenário, acho que o grande ponto, e olhando o Business Agility em 5 dimensões, qual a estratégia de dados que a gente quer ter? Não é só centralizar, mas qual a estratégia? O que nós desejamos visualizar? O que precisamos visualizar? Começando até mesmo por um corpo mais diretivo e depois descendo essas camadas para que isso seja integrado. Eu acho que você vai ter públicos diferentes, você vai ter tomadas de decisões diferentes. Mas qual dado que a gente quer ver? Porque entra aquela velho ditado, dados moldam o comportamento das pessoas. Sim. E aí o que a gente falou, se você mexe no queijo, aquela pessoa vai querer, não quero mais esse dado sendo apresentado. Aí o cara vai no crachá, e quem está mandando? Sou eu que estou pedindo para tirar. E aí você não tem a transparência daquela informação que pode custar caro lá na frente. É um ponto a se debater. O que você acha dessa estratégia de dados que a gente fala muito no Business Agility? Eu acho total, acho que é mega importante. Porque, veja, se você não conseguir alinhar isso, nasceu fadado ao fracasso. E aí o seu petróleo ele vai se transformar em água poluída, né? Então, e o que é a água poluída? Ela vai fazer mal para aquela organização, né? O petróleo,
tudo bem que se você colocar água no motor, no lugar do óleo, dá ruim, não dá? Uhum. Dá ruim. Então, e ainda a água suja, poluída, ela é pior. Então, quando a gente olha para todo esse aspecto, Alexandre, o grande ponto e o grande segredo é você conseguir entender o contexto do dado, saber o que fazer com aquele dado e, o mais importante, começar a realmente ser orientado a dados. Puxa, você vê muitas empresas aí, eu participei por muitas, tenho certeza que você também, empresas que falavam que eram orientadas a dados, mas não olhava para dado nenhum para tomar decisão. Não olhava para dado nenhum. Falava, poxa, mas tá dando... Eu tive uma determinada ocasião, e aí eu posso citar o nome, né? Eu posso citar o exemplo, foi na minha empresa, cara. Né? A gente estava estava entrando muito usuário novo na plataforma, e estava bonito de ver. Né? E todo mundo comemorando na reunião. Tá entrando. Cara, olha o crescimento. 10 mil, 15 olha mil, o crescimento 30 de mil. usuários, olha isso. Né? E eu lá quietinho. Né? Aí eu olhei e falei, muito lindo, mas posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. O que a gente vai fazer com o churn? Exatamente. Assim, tá entrando um monte, mas tá saindo um monte. Eu falei, e aí? Né? Aí olharam para mim e falaram, pô, Alex, a gente não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, o grande ponto é esse, o dado tá aí. Né? Você tem o dado... Ele tá mostrando, né? E aí, olha só, a gente está gastando rios de dinheiro com marketing aqui, a gente está tendo um esforço tremendo para trazer um cliente novo. No entanto, aquele cliente que já é nosso cliente, que custa mais barato para fidelizar, para fazer novas vendas para ele está indo embora, né? E aí eu até fiz a provocação, né? Falei assim, será que vai existir a quantidade de usuários para a gente conseguir continuar crescendo? Claro, esse exemplo que eu te dei, eu vivenciei ele, né? Já vi ele acontecer em outras empresas, mas o grande ponto o dado, ele está ali, ele está te mostrando alguma tendência, coisa. ele está te mostrando caminho, ele está te mostrando fumaça, né? Ele está olhando e falando, cara, tem alguma coisa aqui, você precisa investigar para ver o que é. Né? Boa. Você me fez lembrar um cenário engraçado quando eu estava até no banco original. Na época, foi feita uma campanha de marketing muito bem feita, que você passava as ações do banco na propaganda do Faustão antes da vídeo cacetada. Então, você tinha um momento de audiência e tal. E, cara, no momento do cenário da propaganda, você via a quantidade de pessoas abrindo conta no banco. Olha então, aí. você tinha em tempo real fazendo essa validação. E aí foi o ponto que você falou, a quantidade de pessoas entrando... Mas o que eu vou fazer com essa quantidade de pessoas entrando? Legal, abertura de conta. Então a gente está trazendo para a base. A galera está vindo conhecer o ecossistema. Mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fidelizar essa galera ou ofertar produtos e serviços digitais para que a pessoa fique? Porque um dos pontos também que eu vejo muito que os dados ele poderia trazer qual é o poder aquisitivo daquela pessoa, qual é o nível de financeiro daquela pessoa, porque na hora que você começa a ofertar empréstimo pessoal, qual é a chance de eu tomar o calote? Perfeito. E teve muito isso. Então, será que os dados não traria, fazer um trabalho de, cara, legal, tenho 30 mil, 100 mil, 1 milhão de usuários aqui, 3 milhões, 5 milhões na época. Agora, se a gente filtrar essa galera, qual tipo de produto eu poderia ofertar para cada perfil daquele usuário, para cada nicho? O cara tem um nível de C e D, o outro era de B e C, o outro era de AA. E aí você começa, de novo, eu acho que também o ponto é a maturidade do trabalho de dados. É isso. Por mais que você tenha, falta a curadoria, falta a estratégia, falta você trabalhar a informação em prol do seu negócio. Trazer um Mas exemplo. é legal errar também. Assim, Claro. Legal errar no sentido, cara, a gente Faz aprende, faz parte do jogo. Parte do jogo. Mas às vezes a informação tá na nossa cara, tá no nosso. Tá aqui, ó, passando aqui, ó. E você não liga a mínima. Deixa eu trazer um exemplo rápido, Alexandre, sobre uma experiência. Teve uma vez que eu passando por um banco, né? Era um banco que tinha várias linhas de produtos e serviços. E a gente estava em época de planejamento estratégico e eu estava conversando com uma série de gestores, tanto a nível tático quanto a nível estratégico. Né? E olha só que engraçado, né, quando a gente fala de dado. A primeira pergunta que eu fiz para uma business unit que era de seguros, né, eu olhei e falei, e aí, qual que é o seu principal objetivo desse trimestre? Né?
A pessoa olhou para mim e começou a falar, né, a estratégia que ela tinha e etc. E eu escutando e anotando e fazendo várias considerações, né, chegou num ponto, ela estava mostrando para mim uma direção que estava totalmente contra o que os dados estavam mostrando sobre aquela instituição. E eu fiz a seguinte pergunta no final, falei, escuta, esse banco, ele faz a operação de seguros através de um terceiro. Então, ou seja, nós não somos uma seguradora. Né? Perfeito. Eu falei, ótimo. Tudo que você me narrou, você está me mostrando que você quer virar uma seguradora. É isso mesmo? Né? Sendo que o banco ele vende muito mais produto agregado do que o seguro. Até fiz a brincadeira com ela. Falei, você quer ir para mar aberto e na hora que o cara digitar lá no Google seguro para automóvel, você quer vender seu seguro? Ela falou, não. Eu falei, então tem alguma coisa que não está batendo. Tá diferente, né? Tem alguma coisa que não está batendo com a sua estratégia, né? Tá diferente. E a gente começou a conversar, Alexandre, olha só o que eu descobri. Primeiro, infelizmente aquele gestor não fazia ideia do dado que ele tinha na mão. Outro ponto, lembra que a gente falou num outro episódio de aterrissar a estratégia? Muitas vezes demora para se atingir um resultado. Às vezes as empresas têm North Star Metrics, ou então tem aquelas métricas guias, ou tem aqueles KPIs estratégicos, né? Os indicadores estratégicos e não está atingindo, não sabe por quê. Mas você viu? Olha só, aquele banco não tinha interesse de entrar na briga por seguros em mar aberto. Era um produto que era vendido agregado a outro produto. O cara que entrava lá para financiar um veículo, ele saía com o seguro, né? Se ele quisesse, assim quisesse. Não era obrigatório. Então, a disfunção ou você não entender a real estratégia acaba te dificultando até para você tomar caminho com relação aos dados. Vou dar outro exemplo. Nessa mesma instituição, com relação a empréstimo pessoal, você deu o exemplo de empréstimo pessoal. Quando a gente fala de empréstimo pessoal, essa instituição ela não tinha um apetite grande ao risco. Então, ela não queria ir para mar aberto para concorrer com todo mundo, né? Ela estava muito mais nichada, muito mais para vender para o cliente do cliente, né? Fazer operações que tinham mais garantia do retorno do investimento, né? E eu estava vendo uma série de estratégias ali, uma série de OKRs que estavam remetendo a organização para um caminho que chocava com a estratégia. Assim, você tinha choque com a estratégia, né? Então, você olhava e falava assim, você via um cara, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pegava uma squad lá com relação à aquisição, querendo fazer de um determinado produto, querendo fazer uma ação que estava claramente direcionada para mar aberto. E aí você olha e fala, mas qual o sentido, né? Eu falei, tudo bem, você vai ter, vamos pensar no funil, né? Sim. Você vai ter, sei lá, X milhões de pedidos de empréstimo aqui, você vai aprovar 1, 2, 5% desse cara. Né? Você não sabe também o perfil que está vindo? Eu falei, então, assim, faz sentido fazer isso? De novo, você viu? Dados que às vezes... Sempre, cara. É uma questão de você unir. Claro que é simples, não é? E aí o cara fala, mas eu preciso saber de todos esses dados? Essa é outra pergunta que me fazem bastante. Pô, mas eu preciso saber de dado na operação, eu preciso fazer de dado na estratégia, eu preciso saber... Não, cara, você precisa saber do dado daquilo que você toma conta, daquilo que você... que faz parte do seu contexto. Do seu contexto. É exatamente isso, porque dados por dados... Para começar é por aí. E também tem uma certa maturidade de você evoluir nesses dados. É o que a gente falou, você está sabendo a estratégia, a estruturação, etc. Mas você não faz isso da noite para o dia. Não faz. Quando a gente fala aqui do Business Agility de 5 dimensões, da operação de dados, a construção, a estruturação, isso leva um tempo. Muitas vezes que as empresas têm que pagar para ver. Porque aquelas que investem até por um tempo considerável, ela colhe o resultado rapidamente. Esse é o ponto. Perfeito. Entendeu? Você citou um ponto importante, Ale. Nenhuma empresa sai de resistente a dados para data-driven. Exatamente. Para guiado por dados. Exatamente. Nenhuma. Então, você tem ali, a empresa ela começa resistente aos dados, às vezes, e depois ela passa para atenta aos dados. Ela começa a olhar e falar, olha, mas faz sentido isso que está acontecendo, né? Deixa eu ficar atento. Daqui a pouco a empresa vai para um outro nível que é alguns guias por dados,
ela toma decisão algumas vezes por dados, até ela chegar na jornada de ser realmente orientada a dados, né? E aí é aquilo, né? Se você põe uma enxurrada de informação para as pessoas consumirem, elas ficam perdidas, né? Elas ficam perdidas. A gente vivenciou, né? Você vai entender. A gente fez um projeto junto que tinha uma pegada forte com relação a dados. Sim, sim. Né? E a gente às vezes não cita alguns nomes, né? A gente cita nome quando é case positivo. Exato. Quando é case de melhoria, como a empresa ainda está na caminhada. Ela está na caminhada, então a gente... É um pouco sigiloso, Isso, né? A gente acaba não trazendo os nomes para preservar a empresa, porque nosso interesse não é criar exposição negativa. Nosso interesse é trazer o ponto para discussão. Exato. Para não errar de novo. E até mesmo conforme a evolução deles, que aí já faz o quê? 3, 4 anos que está nessa caminhada, podemos trazer eles até para contar essa história. É isso. Quem sabe? É isso. Mas é aquele ponto que a gente falou, existe o time de maturidade. É isso. É uma jornada. Às vezes você tem dados mais preditivos que dá para você começar a ter já uma tomada de decisão, como tem o time de maturidade, que pode variar de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 3 anos, vai de cada contexto, porque a gente vê muito, cara, muito CEOs. Você já tem muitas empresas já têm um dado base, né? Eu já tenho, preciso ver isso, faturamento, preciso ver custo. O beabá, o feijão com arroz, acho que tá ali. Agora, estratégia de produtos digitais e serviços digitais, aí a coisa começa... Porque é tudo muito novo, é muito... você não sabe o nicho de mercado que você está atuando, você vai aprendendo. Agora que você falou, tendo a resistência quebrada e falou, cara, vamos colocar isso, deu certo, deu errado, beleza, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, então deixa fora. Desapega. Perfeito. Desapega. Agora não começa a vir com dados que você quer ver e que você não quer transparecer para o resto da companhia. E também a questão da transparência e a maturidade de receber os dados. Porque às vezes os dados não é o que vai trazer, o que você falou ali minutos atrás, vai trazer aquela expectativa que você deseja ver. Então você tem que ser frio, você tem que ter estômago, ter um mindset, falou, puta, não deu certo, por que estava alavancando? E aí, linkado aos OKRs, quais as ações a gente vai fazer para o próximo trimestre? Ou para o próximo semestre? E é assim que funciona o barco. Mas não, já queremos um resultado imediato. E muitas vezes a gente fica frustrado com as expectativas. Por quê? Porque um cara promete sem ter uma base fundamentada, sem ter uma análise um pouco mais profunda, sem um alinhamento de expectativa junto a acionistas. Eu já passei por isso em algumas empresas, o negócio eu vou te falar, não, dá para fazer, não, vamos conseguir. Mas tá, base aonde? Você quer ver só, Alexandre? Aí começa atira para todo lado e vê o que vai dar. É isso. E aí, olha só que interessante. Toda vez que a gente vê essa jornada de dados, qual é a primeira coisa que as pessoas começam a fazer, as empresas começam a fazer? Investem no que é mais fácil. O que é mais fácil? Contratar ferramenta, né? Vou montar uma sala de monitoramento. War Room, aqueles painéis maravilhosos. Etc. E vou contratar aquela Mega Ultra Blaster ferramenta e etc. Tudo bem, não estou dizendo que não é necessário, funciona, ajuda, né? Mas se a pessoa não sabe o que fazer com a ferramenta, né? Não adianta. E aí, eu brinco o seguinte, né? Você começa numa jornada dessa, o primeiro ponto é você fazer o trabalho daquilo que você não enxerga. E o que você não enxerga? Será que seu dado ele é consistente? Essa é a primeira pergunta, porque você cita um ponto importante. Toda empresa, seja ela pequena, média, grande, ou seja ela uma big empresa, ela tem muito dado ali. Ela tem muito dado na mão dela. Só que o que acontece você precisa ver se aquele dado ele é um dado consistente para você consumir. Porque senão você consiste em um dado que te induz ao erro. Né? E muitas empresas, às vezes, só fazem esse trabalho depois que começou a fez vários investimentos em salas, com video walls, com salas com 50 mil ferramentas, etc. Depois elas olham e falam, uau, eu não sei... Ou, esse dado eu não posso confiar. E aí esquece do trabalho de base, né? Então, resumindo, né? Para você fazer um bom trabalho,
e ter dados com visão holística, você precisa... O primeiro ponto é você saber de onde você está consumindo essa informação, porque ela precisa ser consistida, né? E aí a gente sabe, aí você pega, às vezes você contrata um cientista de dados, coloca dentro da sua empresa, aí você olha e fala, pronto, resolvi o problema de dados da minha empresa. Fala, não. Você Maria resolveu... do Harry Potter. Fala, não, você resolveu uma parte dela, né? Sem dúvida, o cientista de dados ele vai te ajudar muito, né? Inclusive em fazer toda essa parte que a gente está falando de consistência de dados, de trazer a informação certa, de consumir, de performance, enfim, é uma esfera grande de atuação. Sim. Mas quando a gente fala de contexto, quando a gente fala de saber o que fazer com dado, não é o cientista de dado que vai pegar na mão do cara e falar assim, você vai dar a resposta que vai dar direcionamento. O dado, quando ele é preditivo ou quando ele não é preditivo, né? Quando você tem um dado que é reativo, né? Você vê que muitas empresas olham e vão nessa linha. Você tem duas formas de consumir dado, né? Uma maneira preditiva ou uma maneira proativa ou de uma maneira reativa, né? E você vê que muitos são reativos. Eu vou contar, eu não aguento a experiência, eu preciso contar. Fala. Teve uma experiência que eu passei, e assim que eu cheguei na empresa, eles estavam contratando e montando uma sala de monitoramento e observabilidade. Né? E aí eu olhei para aquilo, né? Eu olhei para aquilo, eu olhei quanto que estava gastando ali. Ele falou, o que você acha? E é caro, hein? É caro. É caro. Ele falou, o que você acha de tudo isso? Eu falei, olha, você quer minha opinião sincera? Aí ele falou assim, eu quero sua opinião. Falou aquele quero, tipo, não, pode falar. Pode falar. Tá, eu falei, bom, eu sei que depois você vai ficar... Ou não vai escutar, comigo. Vai fingir que escutou, vai ficar pistola. Vai ficar pistola comigo, mas eu vou falar mesmo assim. Eu falei, cara, olha só. Esse dado que você está querendo centralizar para uma equipe cuidar, ele precisa estar diluído na empresa inteira. Você tem dados aí em todas as esferas. Então, você está criando babás para ficar atrás de pessoas que deveriam olhar isso continuamente e consumir isso diariamente na sua empresa. Eu falei, quer ver só um exemplo? Ele falou, quero. Índice de disponibilidade dos seus servidores. Tá bom, você tem um time que está olhando isso. Ótimo, e você deve olhar mesmo, o pessoal de infra tem que olhar isso. Mas você acha que é só o pessoal de infra que tem que olhar isso? Ou isso não teria que estar lá dentro da squad, com o seu tech lead, olhando para isso continuamente com um painel de observabilidade, apontando, quando der tendência de que vai cair acima da quantidade prevista ali de requisições, ele já recebe um alerta, etc., ele já atua. Olha o dado proativo aí. Agora não, olha só, gastei milhões de reais para preparar uma estrutura para ser reativo. E aí eu te pergunto, que petróleo é esse? Né? Só fica enchendo. É engraçado, né? Porque no momento de uma crise, por exemplo, qual é a forma de processo que você tem para comunicar as áreas ou para tomar uma decisão? Porque dado por dado, ficar numa tela e ninguém saber de fato fazer alguma ação com aquilo, não sai pra porcaria nenhuma. E aí você cria essas salas, cria isso, é o que te fala, tem que estar disseminado, porque num primeiro momento de uma crise ou de uma ação, você consegue conectar as esferas devidas. O seu fluxo aí entra na dimensão de eficiência operacional. Não adianta você só ter o dado, mas você ter uma eficiência operacional que esse dado vai te proporcionar a isso. Né? Pegar o gancho. E acho que esse é o ponto importante. Pegar o gancho aqui na questão do dado na eficiência operacional. Olha só que importante. Em um determinado momento, numa experiência que eu tive, a gente tinha uma ineficiência de fluxo muito grande com relação a uma etapa da jornada do cliente. Então, na jornada operacional, era um gargalo ali. A gente tinha que fazer muita força. O tempo de espera ali era grande. Só que aí, Alexandre, quando a gente começou a trazer contexto dessa informação, o que a gente descobriu? Que, na realidade, aquele gargalo, ele poderia ser resolvido, porém, para resolver, eu tinha que ter uma iniciativa, um projeto estruturante muito complexo. Pesado, né? Complexo. E aí, aquele tempo de espera, ele se fazia necessário frente ao risco daquela operação. Então, olha só, moral da história. Você vê, era um dado que ele está alarmando, ele está assim, eu tenho uma ineficiência, que eu tenho um tempo de espera grande. Tá lá, tá claro isso. Tá claro, mas quando você começa a trazer o contexto, aí você fala, pera lá, mas eu tenho condição de fazer esse projeto estruturante agora?
né? Eu tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho expertise para Qual o fazer nível de isso. prioridade disso? Exatamente. Então, aí é que está o ponto. É você conseguir juntar essas informações para aí sim tomar decisão. Claro, ninguém discute, ninguém quer ter tempos longos de espera. Ponto. Fluxo é fluxo, né? Você quer seu fluxo fluido. Exato. Simples assim. Só que, imagina, né? Se você olhar o número seco e falar, precisa resolver aqui. Tá, que precisa, a gente sabe que precisa, mas cadê o contexto? Cadê as outras variáveis? É aquela, né, Alexandre? Quem vai tomar a decisão? É isso, é aquela. Muitas vezes as pessoas elas olham de fora, né, e falam assim, pô, fulano tá fazendo isso, tá fazendo... Mas, cara, põe o chinelinho dela. Olha pela perspectiva dela. É que nem a empresa. A empresa ela tem a perspectiva dela e aí você precisa entender o contexto para trazer. Por isso que nem todo dado... eu brinco que dados no ramo corporativo ela é igual ao exame de sangue, cara. É igual ao exame de sangue para o médico. Pô, isso é novo, por quê? É igual ao exame... Para mim é. Porque é o seguinte, cara, não necessariamente o meu hemograma... similar ao meu? É o mesmo que o seu. Então pode ser que os números eles estão diferentes no seu, mas tem um contexto que está em volta que é normal e você não está correndo risco nenhum. Não, isso é fato. Aí tem questão de tamanho, tem questão de estilo de vida, contexto. Você percebeu? Tudo está em volta. Tudo está em volta. E olha só, eu trouxe esse exemplo de ciência, de medicina, porque você vê, o quanto que a medicina é guiada por dados. Aí o ponto, já que você citou medicina, me fez lembrar o seguinte: minha esposa é da área médica e ela trabalha num cenário que mexe com eficiência operacional. Ela mexe com uma dimensão do Business Agility que tem a ver com o quanto que eu consigo gastar menos com aquela pessoa que está internada no hospital e levar ela, tratá-la da melhor forma possível e retirar ela do centro médico para fazer um tratamento em casa e diminuir o seu custo operacional. Perfeito. Cara, outro ponto super importante que eu vejo, que eu contestei, visualizei isso com os trabalhos dela. Dados totalmente descentralizados, planilhas para lá e para cá. Você tem sim uma eficiência operacional quando você faz uma organização, mas como a área da saúde ainda está imatura, eu vejo teve um crescimento, teve uma evolução, mas como trabalha com dados ainda muito dispersados. E aí, como ela trabalha muito com home cares, muito com empresas que fazem esse tipo de serviço, eles começaram a ter o quê? O profissional de dados. Um cientista de dados, um analista de dados, fala, cara, preciso ter aqui uma visualização das informações. Em uma dessas empresas, que ela está atuando como um cliente, né, um parceiro dela, eles já começaram a criar esses dados, com painéis, com centralização de informação. E, cara, a tomada de decisão é muito efetiva. Agora, isso é uma das milhares de empresas que tem espalhadas. E aí, qual que é a maturidade? E, cara, o que eu vi é baixa maturidade, não na eficiência operacional. Por mais trancos e barrancos, você tem até uma eficiência operacional. Porque se essas empresas não tiverem eficiência operacional, elas quebram. Sim. Porque o custo aumenta, né? E eu falo, puta, onde eu estou errando? Mas elas poderiam ter maior lucro e faturamento se tivesse uma operação voltada a dados. Perfeito. Entendeu? Então, a questão da área de saúde, eu vejo essa evolução, que ainda tem um mercado e que ninguém está olhando, hein? Ninguém olha. Salve as exceções. Mas, cara, é um mercado monstruoso que tem falhas. E aí, quando você falou, para tomada de decisão, ainda mais no setor humano, cara, é primordial o cenário de dados. Claro, claro. Alexandre, se você parar para pensar, todos os grandes saltos que nós tivemos foram com muita análise de informação e dado. Exato. É científico a coisa. Não é uma questão... eu gosto de trazer exemplos da ciência, porque a ciência ela está fundamentada nessa é uma coisa mais realista, né? Houve pesquisa. Pesquisa, dados, falha. Exato. E fatos. Faz de novo. Fatos, faz de novo. E vai nesse ciclo, né? Então, quando a gente fala de ser data-driven numa empresa, ser orientado a dados, não é não errar. Não é isso. Exatamente. É você entender aonde está o erro.
E Qual já é o fazer plano de contexto ações. do erro? Já fazer E aí plano de você ações. prioriza e atua naquilo E que não vai achar fazer culpados, diferença. né? Não, o culpado é o Alex, não, o culpado é o Abdala, o culpado é a squad, o culpado é o diretor, o culpado é o fornecedor. Aí vai tendenciar comportamento. Se você vai moldar. Na hora que você... Esse é outro erro, viu, Alexandre? Vai mudar. Muitas empresas cometem. O que eles fazem? Quero ser orientado a dados. Aí sabe o que eles fazem? Quando o primeiro dado que alarma, eles procuram um culpado. Exato. Eles procuram um culpado. Eu vou te contar outro case. Lá vem mais a bomba. Já vem mais uma. Não vou falar o nome da empresa não, mas eu vou contar. Em um dado momento, em uma empresa, não vou nem falar o ramo para ninguém matar, tá? Em um dado momento, numa empresa que eu atuava, eles tinham uma televisão que ficava lá dentro do time, né, que tinham todos os dados com relação. E uma das coisas que eles precisavam de olhar ali na operação era o índice de disponibilidade do serviço. Inclusive, estava na meta deles. Eles tinham que manter acima de 99% de disponibilidade. Né? E eu olhei e falei, ótimo, né? Só que eu olhava aquele dado, Alexandre, e aquele dado não movimentava. E estava sempre 99,8. Olha. Só que o serviço ficava muito fora, cara. Não batia, né? Muito fora. Aí eu olhei e falei, não é possível, esse dado... Aí eu cheguei no cara que desenvolveu, falei, que legal o dashboard que vocês usam aí, né? Desenvolvimento próprio, tá ótimo. Eu falei, abre o código aí, deixa eu dar uma olhada. Ele olhou pra minha cara assim, eu falei, abre aí. Alexandre. Ele pegava dados e não tinha nada a ver com o cenário. Pior. Tinha um if lá, uma condição, eu sei que eu estou sendo bem técnico, mas tinha uma condição para manter a bagaça sempre no 99,8. Exatamente. Então, assim, quando eu olhei, eu falei, o que é de isso? morrer, né? Eu falei, o que é isso aqui? É pra matar. Pô, cara, não, é porque às vezes oscila aqui a disponibilidade e a infra é terceirizada e a gente não tem culpa nenhuma com relação a isso e a gente é penalizado. Percebe? Eu falei, cara, muda isso agora, arranca fora, o caminho não é esse. Vamos aí por baixou outro de caminho. 99 para 50%. Exatamente. Mas aí o que eu fiz? Né? A gente conversou, aí eu fui direto, né, no presidente da empresa, a gente conversou, eu falei, a gente vai mostrar o dado real e você não vai punir ninguém por isso, tá? Porque a gente vai arrumar. Senão, esse dado vai continuar debaixo do tapete. E aí, não adianta se enganar não, viu, Alexandre? Não adianta se enganar. Dado molda comportamento quando você pune. Sim, ponto. Fato. Ponto, cara. Então, assim, se você começar por aí, começou errado. Claro, tem alguns dados que eles são importantes. E talvez tenha necessidade de uma ação mais enérgica. Mas você começar numa jornada data-driven, punindo as pessoas... Aí não vai. Aí esquece. Aquele dado vai para debaixo do tapete. Não vai e ninguém vai usar. Porque, cara, vou colocar aquilo para funcionar e depois vou botar minha cabeça a prêmio. Cultura, e vai muito também do cenário de liderança nesse ponto, né, para você quebrar resistências, quebrar cenários, tudo está correlacionado a esses pontos, e a liderança ela é fundamental nisso, porque, de novo, dados espalhados para todo lado, e quando você não tem isso para uma tomada de decisão, sua liderança está às cegas também. Sim. E aí você pode perder time de mercado, você pode perder oportunidades, você pode estar com o seu dinheiro indo pro ralo e não tá sabendo. Total. Que aí depois a crise vem e aí você tem que fazer cortes, fazer readequações, sendo que você poderia ter visualizado isso antes. Então acho que aí entra a questão da gente começar a ter numa eficiência operacional, começar a criar equipes de dados. Não é, eu preciso de dados do cliente. Cria esses dados e começa a trabalhar esses dados dentro da empresa primeiro. Começa na sua casa, começa a montar isso, depois você vai disseminando isso. Porque não adianta você ter uma área de Customer Success, você ter uma área de marketing, mas se você não tem dados para ver o comportamento de mercado, dos seus clientes, da sua base. Então começa com a lição de casa, começa dentro. Isso eu aprendi na veia mesmo, cara. Trabalhando numa empresa de agronegócio que foi a Timov, de ter dados para a tomada de decisões. Foi ali que eu comecei, cara, isso aqui funciona. Funciona. E foi muito rápido também a montagem, porque o grande diferencial é você centralizar, você fazer uma curadoria desses dados, porque os dados vêm todo arrebentado, né? Um formato aqui, outro formato ali. E na hora que você começa a apresentar esses dados de uma forma que começa a ver a coisa nascendo, é a coisa mais linda de ver. É isso. É a coisa mais linda de ver, porque você tem ali a visualização, nossa, por que eu estou pagando tanta hora extra? Por que a gente está tendo churn de cliente? Por que o meu produto não está sendo utilizado? E aí você começa a ter as respostas por esse porquê.
Mas aí para fazer isso, você tem que ter um investimento. E não é investimento alto também. A gente fala, precisa de milhões. Não precisa. Dá para começar pequeno. Dá. É ter as pessoas certas, no modelo certo, no momento certo, e começar a estruturar isso gradativamente. Mas vai tudo que você falou, contexto. Se os líderes ali, quem coloca o negócio no jogo, querem isso. Não, tá aqui, tá bom, do jeito que tá. Aí dói, né? Dói. O grande ponto é o seguinte, se você não fizer a sua lição de casa, alguém vai fazer. Então, sua concorrência vai fazer, né? E aí você vai... Ou até mesmo dentro de casa, né? Alguma área vai pegar e falar, cara, eu vou criar um cenário de dados aqui. Aí, nossa, como que você criou isso? Aí o cara, não, mas tal, e começa... Por um lado pode ser até bom, mas, pô, precisar ter uma iniciativa dessa sem ter o olhar holístico, eu já vi acontecer. Visão integrada é tudo, Alexandre. Você conseguir contextualizar dados e juntar dados com toda... Por onde esse dado passa de maneira integrada, ela vai te levar para outro patamar. Né? Não é fácil de fazer, claro, mas é possível. É possível. Agora também tem o ponto, se a gente está falando aqui de centralização e etc., se a gente for pegar a questão de profissionais... Boa. Nesse cenário de dados. O que eu preciso para a montagem do MySQL? Eu sempre, a gente citou ali, cientista de dados, um analista de dados, mas também eu vejo um Product Owner de dados. O cara que vai entender as áreas ali, sabe, fazer essa engenharia. Pode ser um cara mais voltado a negócio, mas no momento que você conhece o negócio e começa a entender aqueles dados, você traciona isso para um viés, aí você tem um engenheiro, você tem um analista e começa a fazer essa curadoria. O que você, das frentes que você já passou, o que a gente pode trazer para na nossa audiência aqui a questão de quais as melhores práticas, porque não tem uma varia do Harry Potter, não tem um cenário, mas o que eu passei foi isso, é ter um cara um Product Owner de dados. Cara, funcionou que foi uma beleza. Ele já tinha esse viés de dados também. Então, ele começou a articular toda uma equipe de dados dentro do contexto dele. E funcionou muito bem. Boa. Olha só, você trouxe um ponto importante. E antes da gente construir em cima desse ponto que você trouxe, é importante a gente ressaltar, cara, não tem receita de bolo. Não tem. Ponto. Tem varia do Harry Potter que, é isso. Não tem, exatamente. Porém, cara, tem cenários e cenários. Esse cenário que você trouxe é um cenário bacana, que pode acontecer, por exemplo, eu já vivenciei vários desses cenários, já inclusive eu já fiz sugestões em designs organizacionais para ter-se um time de dados. Né? E aí que você fala, um Product Owner de dados. Mas qual era a missão desse time de dados? Era disseminar a cultura data-driven. Então, assim, tudo que acontecesse na organização era esse time de dados que tinha que fazer? Não. O ponto era, esse time era responsável por resolver os principais impedimentos de dados que tinham em times e áreas estratégicas, e era a responsabilidade dele formar a empresa como data-driven. Então, veja, olha só o que aconteceu. Nesse formato funciona muito bem, porque você tem um time de dados que conhece de dados, fazendo um trabalho na organização inteira e provendo dados. O que ele está fazendo? Ele está olhando e falando, me conta aí mais sobre o seu negócio. É um time multidisciplinar de dados, né? Porque dá a impressão que quando você fala, é um time de dados, aí lá dentro você tem uma série de perfis. Né? Você tem o cara que é cientista de dados, você tem analista de dados, você tem o data engineer, você tem o analista de dados, você tem, enfim, você tem uma série de perfis que estão preparados para fazer o que é necessário ali, para te entregar um dado consistido, um dado que você saiba o que realmente para fazer. E dependendo de como é esse time de dados, você inclusive tem pessoas preparadas para conseguir pegar na mão daquele cara que não conhece o que é o dado, explicar para ele o que é a fórmula, como ela funciona, como você aplica, de que maneira. E aí, Alexandre, isso funciona. Agora, eu sou contra, principalmente em organizações que são muito grandes, pelo menos eu não vivenciei cases que deram certo. Quando você põe só uma squad de dados numa organização muito grande e não se preocupa com a disseminação. Exato. Ela vira operacional. Ela vai ficar gargalada. Ela vai virar operacional. Vai ficar uma fila imensa de coisas para ela fazer. Exato. Né? E no final, eu brinco, né? Teve uma vez que veio uma grande organização, veio um cara e falou assim, eu tô, né?
pistola da vida. Eu falei, por quê? Porque eu sou head de dados e famoso head. tem muita iniciativa emergente saindo pelas culatras aí de dados, né? E aí eu olhei para ele assim e falei, perfeito. Eu falei, cara, você acha que você é dono de dados? Ele olhou e falou, eu sou head de dados. Eu falei, você pode ser quem for, o dado não é seu, o dado é da empresa, né? Eu falei, o grande ponto é esse. Desculpa, foi até... Uma comparaçãozinha rápida. Falei assim, cara, desculpa, é que nem quando a gente fala de, né, sucesso do cliente do cliente não é de uma área, tem que ser da empresa inteira. Exatamente. É claro, posso ter um time de Customer Success? Posso. Deve, mas qual que é o objetivo desse time? É difundir, né, o sucesso do cliente em todos os times, assim como o time de dados difundir dados em todos os times. Então eu falei, você devia estar feliz. Ele falou, por que feliz? Porque tem um monte de gente correndo atrás de uma coisa que você está fazendo dentro da empresa. Falei, agora, sim, você é responsável por conduzir essas pessoas no caminho Acho que esse é o ponto. certo, né? Agora, não entra na cilada, né? Até brinquei com ele, falei, eu ajudo com agilidade aqui no organizacional na empresa, não ajuda? Eu falei, ajuda. Falei, imagine se eu olhasse e falasse assim, ó, tudo que cada gerente de produto for fazer tem que falar comigo. Cara, Acabou. eu ia virar um gargalo, né? Acabou. Falei, é a mesma coisa. E aí, Alexandre, todas essas informações a gente falou, é dados, é qualidade, é agilidade, todos esses assuntos que são transversais, que são cross, eles devem estar disseminados na organização. Ele é um assunto da organização. Fato. Não é só você criar. Você me fez lembrar de novo. Essa equipe de dados, os caras tinham pelo menos uma vez por mês um workshop, Dados Day, Data Day, para disseminar, cara, o que a gente está fazendo. E não é só para a empresa, às vezes para o corpo diretivo. Ó, o que a gente está evoluindo, o que a gente já fez, o que falta, quais são as dores. Para, de fato, começar a culturar esse contexto. Então você me fez lembrar e, cara, funcionava, é a coisa mais linda de ver. E, cara, foi um tiro nessa empresa, eu fiquei 9 meses, e em 6 meses já tinha algo rodando. Olha que legal. Mas não era uma big, tá bom, mas era uma empresa considerável, tinha lá seus tantos de funcionário, e para quem não tinha nada, uma planilha Excel no notebook de um cara financeiro, tal, para uma estrutura em Power BI, pô, é muita coisa, né, em pouco tempo. Então, ali me fez aprender muita coisa de estruturação, estratégia, pegar as pessoas. Cara, o que eu preciso? Eu preciso de um cientista ou eu preciso de um analista no primeiro momento? Tem muito... Começar pequeno. E aí essa squad começa a ganhar cor. Mas olhar para dado. Olhar para... Na última empresa que eu passei, eu tinha uma analista de dados, até júnior, que ela começou evoluindo para pleno, hoje já é sênior, fazendo curadoria de dados. Aonde que eu... Pegando a fonte. Esses dados geram aqui, aqui, aqui. Eu centralizo e começo a fazer o Data Lake. Perfeito. E aí você começa a fazer essa curadoria. Porque o mais trabalhoso não é juntar os dados, o problema é a estruturação do dado. Perfeito. Aí você começa a ver falha de nomenclatura, você começa a ver falha de informações. E a gente pode até linkar com o cenário de bancos agora, de Open Bank lá da fase 1, fase 2, fase 3. Participei de projetos que você vê a parte do Open Bank, a fase 1, que é a curadoria do dado. Cara, as APIs dos bancos trazendo tudo informação errada. E pior. Tudo errado. Trazendo, eu participei de algumas iniciativas de Open Banking também, de Open Finance. E cara, é impressionante. Eu devo ter pego umas 6, 7 iniciativas que estavam relacionadas ao Open Finance. Cara, é impressionante como a maior parte delas não estava usando o Open Finance de maneira estratégica. Porque pensa, olha só, antes, você como instituição, se você quisesse saber referente a dados de outro consumidor, de outro banco, você não conseguia. E agora esse dado está disponível para você. E o que eu mais vi nas empresas, sabe o que era? Eu preciso atender o tema regulatório. Então, o Bacen disse que eu preciso fazer isso. Aí eu olhava e falava, ótimo, tá bom, você vai responder o que o tema regulatório está pedindo. Mas quando que você vai usar isso como estratégia para o seu negócio? Ele falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, você vai atender o tema regulatório, sem dúvida, mas o grande ponto tem muito dado na mesa. Muito dado na mesa com relação ao consumidor. E você tem o dado e outra instituição também tem o dado. Exato. Vai vencer o melhor. Olha, você já parou para pensar nisso? Vai vencer quem? Trazer a melhor proposta para o cliente. Para trazer a melhor proposta para o cliente, você precisa estar atento a isso. Se você só está atendendo a legislação,
talvez você não use É isso. uma pontinha do processo. É isso. Pegar um gancho. É importante. Vamos pegar um gancho. E aí a gente pode citar o nome da empresa, né? Os caras... LGPD. LGPD. Você vê, cara, você viu a estratégia que o Itaú tomou com relação ao LGPD? Você viu? LGPD é igual para todo mundo, não é? Ela tem as mesmas diretrizes. Igual para todo mundo. O que o Itaú fez? Ele foi lá e pegou, através da LGPD, algo que eles já faziam dentro do banco e começaram a fazer melhor, que era a proteção com relação aos dados. Meteram uma campanha publicitária forte em cima, na televisão, e utilizaram isso como estratégia de negócio. Lembra da propaganda? Aqui a gente cuida dos seus dados. Exato. Bom, cara, moral da história, né? Existem os temas regulatórios, né? O Open Finance vem de um tema regulatório, o LGPD vem de um tema regulatório que envolve dados, os dois. O grande ponto é como que você usa isso como alavanca para o seu negócio. Aí, de novo, a gente volta para a Business Agility, volta com dados para a visão holística, mas fala, opa, peraí, eu tenho uma oportunidade aqui. Exato. Citar um último exemplo para você, rapidinho, em segurança da informação. Olha. Né? Segurança da informação. A gente está falando de dados com visão holística. Em uma instituição que eu passei, a gente estava discutindo portfólio. Portfólio precisava de dinheiro, né, para fazer. E aí, como eu estava no time de Business Agility ali, a gente tinha também a parte de gestão de portfólios. E aí bateram na porta falando de orçamento. Né? Falaram, o time de segurança da informação pedindo, na época, eram 5 milhões e 600 mil de orçamento para aquele. E aí, né, a gente conversando, ele falou, cara, eu preciso fazer aqui o setup de 3 squads para resolver esses problemas. Eu já estranhei, né? Eu falei assim, nossa, um time de segurança da informação, né? Eu falei, aí fui procurar entender o que era. E aí ele me contou. Ele falou, Alex, a gente tem tantos pontos de vulnerabilidade aqui. Desses pontos de vulnerabilidade, a gente precisa corrigi-los, porque eles são, né, podem impactar o negócio. Eu falei, tá, entendi. Eu falei, tá, esse time, ele tem tempo para começar e para terminar? Ele falou, não, é um time que vai ser perene. Aí eu olhei e falei, cara, eu não concordo. Aí ele falou, por quê? Eu falei, você não percebeu, né? Ele falou, o quê? Eu falei, esses pontos de vulnerabilidade de alta criticidade que você citou, eles apareceram como? Quem produziu eles? Aí ele olhou para mim e falou, um monte de times. Ó, você pegou, um monte de times. Aí você que não produziu vai arrumar, né? Sabe o que você está fazendo? Ele falou, o quê? Eu falei, você está pegando o balde aberto, aí você está abaixando para limpar e sujando de novo. Porque, olha só, você vai pôr outro time para corrigir o que o outro fez errado. Tudo bem, a gente tem pontos de vulnerabilidade que precisa ser corrigidos, e eu concordo, nem se discute, a gente precisa fazer. Mas aí a gente tem 2 caminhos. Ou a gente tem um time aqui que vai resolver todos esses pontos de vulnerabilidade, né, que são críticos e a gente não consegue priorizar porque a gente tem iniciativas e projetos de mudança, de crescimento e etc. nas squads, mas a gente precisa repensar, porque senão a gente sempre vai ter o problema. A gente precisa melhorar a qualidade. Você não ataca a causa raiz do problema. Você não ataca. É que nem... Só fica remendando. Percebe? Não tem fim. Percebe? Não tem fim. E aí, no final, olharam para mim e falaram, mas Alex, por que você está tão contra? O dinheiro, ele existe, né? Por que você está tão... Eu falei, cara, porque daqui a pouco a gente vai precisar de mais 5 milhões. E a gente não resolve o problema. Não fecha. A conta não fecha. E aí você fica justificando, você chega na causa raiz e fica no looping. Aí a condição para eles seguirem foi que esse time de segurança da informação tinha que disseminar, voltando, esse time de segurança da informação tinha que disseminar o desenvolvimento seguro dentro dos times. E aí ele ia utilizar parte desse orçamento, que a gente não liberou todo, ele ia utilizar parte desse orçamento para fazer uma campanha de formação mesmo de desenvolvimento seguro dentro dos times. E aí foi o grande ponto. Aí nasceu o Security Champion, que é o campeão de segurança, que era um cara que era do próprio time que vestia esse chapéu. Exato. Então, eu sei que a gente trafegou, Alexandre, mas você viu? Um dado, qual que é o dado? Tem uma vulnerabilidade aqui na nossa operação. Preciso corrigir. Vou corrigir a todo custo? Exato. Não, eu preciso... Existe uma análise de contexto aqui, né? Mas espera lá.
Se eu corrigir esse cara aqui, ele vai estar... eu corrigi na causa raiz do problema? Não. Eu só coloquei um band-aid. Aí não funciona. Fato. Maravilha. Cara, acho que te abrangiu muito bem a questão do Business Agility 5 dimensões, a parte de dados. Falamos de equipe, falamos de estratégia, falamos da eficiência operacional, que tudo isso está se relacionado, a maturidade das empresas. Um ponto que eu gosto bastante e que a gente tem que estar sempre reforçando, até mesmo para a galera que está nos assistindo, é a questão da formatação de times para tracionar esse tipo de coisa. Porque aí é o caminho, aí é o contexto para você chegar num cenário de eficiência operacional e, obviamente, trabalhar dados da melhor forma possível. Não tem muito segredo. Tem o que a gente falou, não tem receita de bolo. É contexto, é estratégia, é maturidade de cada frente. E você pode começar pequena e aí a coisa começa a ser grande dentro do seu contexto operacional e esfera nacional, internacional, e aí vai do tamanho da empresa. Mas que dá para fazer, dá. Claro que dá. Dá para fazer, dá. Claro que dá. E aí você vê, né? Cada vez as empresas conseguindo gerar mais resultado com menos esforço, né? A competitividade aumentando, tudo melhorando. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o futuro, tá? Eu acho que a gente vai conseguir otimizar e conseguir evoluir tanto quando... Eu acho que a gente já evoluiu bastante. Já está evoluindo. A gente já está evoluindo bastante. Eu acho que se você olhar as gerações, né, as gerações, é só olhar o nosso comportamento no dia a dia. Exato. Nosso comportamento no dia a dia, as pessoas já são orientadas a dados. Claro que tem algumas que consomem algumas informações e alguns dados em origens meio duvidosas. Exato. Mas o fato é que a gente já busca muito mais informação do que outras gerações. Isso eu acredito que vai melhorar, vai até chegar a um ponto que vai estar enraizado. Eu acho que o ponto que você colocou, eu acho super importante, que é a curadoria do dado. Sim. Né? Ou seja, hoje a gente tem dados em abundância, a gente está numa era de conhecimento que a gente sempre fala, mas os dados que você tira, da onde que você está tirando, ele é verídico, porque hoje o conteúdo está totalmente abrangente. Sim. Agora, o conteúdo ou os dados para competitividade estratégica, para time to market de produtos e serviços digitais, aí que eu acho que é o diferencial. Por isso que essas empresas mais digitais que a gente vê aí hoje, bancos, essas fintechs, empresas de serviços e produtos, o mercado de marketplace, por exemplo, de e-commerce, olha o quanto que evoluiu com base em dados. Se a gente pegar Mercado Livre, Mercado Pago, quanto de dados esses caras não têm? Aí você trabalha esses dados e fala, Alex, tá aqui, você tentou comprar hoje, eu vejo, eu tentei comprar um produto e não efetivei, cara, já tem um push daqui 5 minutos me falando, Alexandre, você tentou comprar esse produtinho aqui, tá numa promoção, porque o cara tá vendo... Resgate de carrinho. Toda a minha jornada. Perfeito. Entendeu? Toda a minha jornada. Eu vejo de 10 anos atrás para agora o quanto que isso não evoluiu. Os bancos agora, principalmente os bancos digitais, cara, é primordial você ter essa análise de dados. Então não tem muito o que fugir. Não tem. Entendeu? Eu acho que é um cenário que está aí. O Business Agility 5 dimensões, ele aborda muito bem 2 aspectos. E aí, se você quer ter competitividade e você quer ter eficiência operacional, você tem que olhar para o processo de dados. E empresas de qualquer tamanho. Exatamente. E segmento. Não difere, né? Não falou difere. aqui de saúde, falou de banco, difere, falou de não difere. e-commerce, Não difere. varejo, telecom. Não difere. Advocacia, tudo está relacionado a dados. Você sabe que quando eu chego em qualquer empresa, seja como funcionário, como consultor, a primeira coisa que eu faço é observar. E a segunda é trazer contexto e dado. Exatamente. Então, esse é o grande ponto, Alexandre. Citar um exemplo rápido, na época que nós tínhamos... Você trabalhou com IRP, né? Sim. Você trabalhou com IRP e eu tive uma empresa Nossa Senhora. eu tive uma empresa que vendia IRP. Olha, vamos olhar o cenário de IRPs, né? Quando a gente fala de IRPs, teve uma hype muito grande há alguns anos atrás, lembra? Sim, baixo todo mundo. Isso. Então, inclusive, era contratar, você pegava os principais CIOs que existiam no mercado, Exato. O principal desafio dele era implementar o IRP na corporação lá, né? E aí você tinha IRPs que valiam
milhões de reais, né, na implantação. E ainda não davam certo, eram projetos mega complexos. Por quê? E quando a gente fala, né, de um IRP, o que o IRP tem? Informação. Ele atende legislação, ele integra as áreas e ele faz a informação trafegar dentro das suas áreas. Aí você pode ter, aí lá dentro do IRP você tem várias ramificações. Sim. E aí, Alexandre, olha só que interessante o que a gente está trazendo, né? Você pega, por exemplo, um IRP de grande complexidade que existe no mercado. Por exemplo, vamos citar o nome? A gente pode citar o nome. Implantar o SAP. Nossa, isso é pesado, hein? É pesado, mas você vê que eles são fortes no mercado. Sim. Sabe por que eles são fortes? Uma vez eu escutei eu participei de algumas implementações de IRPs, né? Além de ter tido uma empresa que vendia IRP para micro e pequenos empresários. Mas o grande ponto é o seguinte, o ERP do SAP, ele tinha um dado muito consistido. Se faltasse uma vírgula, ele não continua. Né? Então, ele consegue integrar o dado de uma forma, né? Usabilidade talvez não das melhores, pelo menos naquela época, mas ele tinha um dado consistido e um dado que podia... era forte, né? E podia Isso confiar, é fato. E podia confiar. Então, eu acho que esse é o grande segredo. Mas quando você chega lá, por exemplo, no financeiro, vou pegar o financeiro, e aí você pega o contexto do IRP, o cara não sabe o que fazer com aquele dado. Se alguém não for lá, pegar na mão dele e fazer acontecer. É fato. Trazer um exemplo para você de microempresa, que às vezes fala, dado só serve para grandes empresas, né? Vou trazer um exemplo de microempresa para você. Um cliente nosso uma vez falou assim, pô, a gente não está, né, não tá vendendo, não estou conseguindo pagar as contas, né, a gente não consegue manter o lucro, né? Não consegue ter lucro nessa operação. E aí eu falei, pô, você tem tanto dado aí com IRP, por que você não olha? Ele falou, não, cara, não faz sentido, eu acho que não tem nenhum ponto de melhoria aqui. Aí eu fiz uma provocação com ele, eu falei assim, posso tomar um café com você tal dia? Ele falou, pode, mas o café pode ser na sua empresa mesmo. Aí eu falei, e com o notebook? Aí ele falou assim, o que você está querendo, Alex? Eu falei, não, eu quero te mostrar algumas coisas. Eu já tinha olhado os dados dele e eu percebi que o próprio sistema já tinha avisado o cara, tinha falado assim, já tinha trazido o dado para ele. Falou, cara, ó, você está com um estoque aqui, com um sortimento, e está com um estoque que tem um montão de coisas e você continua comprando. E o produto que você mais vende, você tem pouco. Né? Olha só. Então, aí eu cheguei nele... Totalmente contrário. Quando eu mostrei para ele, eu falei, cara, você olhou esse dado aqui? Aí ele olhou e falou, não. Eu falei, olha só, esse produto aqui você vendeu 30 deles nos últimos 3 meses. 30. Né? Você tem 220 no estoque, cara. Esse aqui, você tem 10 deles, você vende ele por semana, você vende 30 peças por semana. Aí eu falei, você percebeu o que está acontecendo aqui? Você tem dinheiro parado. Eu falei, porque vamos pegar os lotes desse produto. Aí eu fui lá e peguei um lote de um produto. Falei, ó, tá parado, esse produto está parado. Há mais ou menos, dava aproximadamente 85 dias parado, sem vender. Sem vender. E aí eu olhei para ele e falei, você percebeu o que aconteceu aqui? Ele falou, o quê? Eu falei, você pagou quase 3 meses de operação sem fazer para esse produto ficar parado. Engraçado, né? Dinheiro no ralo, né? É dinheiro no ralo. E aí, quando a gente ajustou tudo isso, Alexandre, eu comecei a trazer os dados para ele e falei, ó, esses são os 10 produtos que você mais vende. Tá? E esses 10 aqui você tem que ter uma compra mais recorrente, esses daqui são os produtos que você tem a venda mediana, esses daqui você quase não vende, tem que ter, mas quase não, compra menos, etc. Cara, a gente diminuiu, sem brincadeira, a gente melhorou o sortimento da loja dele, isso que foi importante, ele tinha o produto certo para entregar para o cliente dele, que o cliente comprava, ele gastou menos dinheiro porque ele tinha menos estoque parado e tinha mais capital de giro para fazer a empresa dele rodar. Bom, moral da história, o dado estava lá. Era uma microempresa. O cara tinha... Era só fazer uma curadoria. O cara tinha 20, 30 funcionários. Impressionante. Né? Então, você percebe? O dado, Alexandre, ele está lá. Ele está lá. Precisa alguém olhar com carinho. Ele está lá por muito tempo já, né? Ele está lá. Ele está lá. Alguém precisa olhar com carinho e falar assim, aqui tem uma oportunidade, tem um insight. E tem muitos, cara. Tem muitos. É o que a gente falou no início do nosso podcast de hoje. Os dados hoje são os grandes petróleos das companhias. Sem dados hoje você absolutamente está fora
totalmente de estratégia digital. Totalmente. Estratégia e serviços digitais. Não tem como você não ter dados hoje para tomar de decisão. E aí não adianta olhar aquele dado que também não serve para nada, né? Para nada. Então, Que é a famosa curadoria, né, cara? O que serve, o que não serve. E aí o Business Agility acho que é matador nisso, né? Ou seja, duas dimensões que a gente pode estar aqui falando 5 horas, 10 horas, que são super importantes dentro da sua jornada. Que ela vai desde o desenho organizacional, de dar o embasamento de estratégia, eficiência operacional, definição de produto. Às vezes você tem uma ideia de produto, mas, cara, esse produto não vai ter penetração porque com os dados obtidos o nicho é outro, o modelo é outro, o perfil é outro, mas tá ali. Né? E grandes, se a gente pegar aí fintechs que se lançaram, são todas baseadas em dados, cara. Semanas atrás eu estive na Febraban, a maioria das empresas ali, tudo baseado em dados. perfeito. Tudo baseado em dados. Não tinha uma que não se baseava em alguma ação de dados. Mesmo as grandes, né, as empresas que a gente já conhece, como também as novas surgindo. Eu já quebrei objeções. Interessante. Já quebrei objeções com dados, cara. Então, Assim, e olha que a pessoa que estava do outro lado da mesa conhecia muito mais daquele produto do que eu. fato. Só que o que eu fiz, eu posso citar, não é a empresa, nem o nome da pessoa, mas eu posso citar o que aconteceu. A gente estava revisitando toda a estratégia daquele player, né? E em um dado momento eu peguei todos os dados, era do ramo financeiro e de investimentos. Eu peguei todos os dados da Ambima, né? Todos os dados da Ambima e trouxe. E aí a Ambima tem uma riqueza e profundidade de dados com relação certeza. a investimentos no Brasil que é, né, fora de série. E aí eles queriam ir por um caminho. Aquele diretor de produtos queria ir para um caminho. E eu olhei para ele, só que o caminho que ele queria ir, que era fundos estruturados, era um caminho que representava 2% do volume global no Brasil, ou volume brasileiro de investimentos. Então, todos os investimentos que eram feitos no Brasil representavam 2% nessa linha de produto. E eles queriam crescer milhões. Peraí. E aí eu olhei aquilo, né, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Aí eu falei assim, escuta, como que a gente vai crescer tanto com esse... Falei, quanto que, fazendo esse produto aqui, que é para esse percentual de 2% do mercado, que representa esse X de dinheiro aqui, de investimentos, o quanto que você pensa em tirar daqui? Ele falou. Quando ele falou, eu falei, mas isso nem é o volume total do mercado. Não, eu falei, como é que você vai fazer isso? Né? Eu falei, cara, não bate a sua estratégia. Né? Dói ouvir isso. Dói, mas aí é que está o ponto. Dói muito. O que eu fiz? Eu era expert no produto dele? Claro que não. Né? Eu não tenho dúvida, assim, se a gente começasse a falar de produto mesmo, ele ia me pôr no bolso, porque o cara manja muito. Né? Mas o grande ponto é que, inclusive foi uma provocação que eu fiz, ele refletiu e ele falou, tem razão, né? Vamos tentar fazer uma jogada diferente aqui, a gente não deixou de fazer aquela ideia que ele tinha, mas numa proporção menor, e a gente colocou força em outras iniciativas que faziam mais sentido dentro daquele contexto e dentro daquilo que era necessário. Boa. Excelente. Dados salva a vida, cara. Nossa, cara, se a gente falar de dados no ramo financeiro, dados no ramo jurídico, dados no ramo de saúde, que mais? Dados no ramo de varejo, logística, Planejamento estratégico, planejamento estratégico, que tem a ver qualquer com vários segmentos. governo. A questão de RPs, né? A gente vê grandes players de RPs, tanto nacionais quanto também internacionais. Governo. Nossa, imagina o que o governo tem de dados, cara. Governo. O meu dado, o seu dado. Dado de todo Fora mundo. que os dados clandestinos, né? Você for na Santa Efigênia lá, você tem lá o seu CPF já distribuído, no Dark List. Então, de novo, como que você trabalha todo esse cenário de dados? Aí você vai me fez lembrar um negócio, empresas de birô de crédito. Olha aí. Olha o tanto de dados que esse cara não tem para... Cara, isso aqui tem um score bom, isso aqui tem um score ruim, isso aqui eu vou dar crédito, isso aqui eu não vou dar crédito. E aí? É dado? Olha a curadoria nisso. Perfeito. E eu vejo que as empresas de score de dados, de score do ramo financeiro, elas evoluíram muito ainda. Muito. A gente pode até citar a Serasa, Boa Vista, tem várias empresas, acho que precisa melhorar muito em alguns aspectos, mas melhorou muito a questão, se é bom ou ruim é outro contexto, mas a gente está falando de dados. Sim. Né, de você analisar os seus dados e ver a situação financeira em cima disso. E aí, obviamente, as fintechs entrando nesse contexto também fazendo validações importantes relacionadas a isso.
Então, uma coisa liga a outra. Você pega aqui, pega ali, tudo interior. Eu vejo que o sistema bancário hoje no Brasil, ele está se modelando nesse viés. É muito forte. E olha só que importante. Pegar, olhar 10, 15 anos atrás, né? No final do dia, Alexandre, o dado ele está possibilitando as instituições financeiras a fazer operações mais seguras. E isso vai refletir, sem dúvida nenhuma, em negócios mais atrativos para o consumidor. Né? Porque no final do dia é isso, imagina, né? Assim, uma empresa que a lógica ela é ao contrário, né? Infelizmente. Mas assim, se o cara ele tem um risco muito grande com relação àquela operação, ele vai cobrar muito caro. Sim. Né? A operação. Ou o juros, ele carece, a taxa de juros, ele carece, etc. se torna caro, né? E qual que é o problema disso? No Brasil, infelizmente, a gente vivencia isso. O bom pagador paga o preço do mal pagador. Sim. Né? Porque isso precisa ser diluído, né, pelos clientes para a operação fazer sentido. Exato. Né? Então, o grande segredo disso é você conseguir equilibrar isso através de tecnologia, através de fazer uma análise de behavior score de uma maneira mais assertiva. E aí os birôs de crédito, e não só os birôs de crédito estão enfrentando grandes desafios agora, porque a gente tem blockchain chegando, Exato. A gente tem uma série de estruturas, né, que antes você tinha 2, 3 players de mercado que atuavam com relação a birô de crédito. E aí você abre o leque. E hoje já não tem mais só 2, 3. Exato. Você tem uma série de fontes aí que você pode consumir. E aí olha que louco, né? Tudo depende da sua estratégia. Teve um player do ramo financeiro, Alexandre, que eles queriam muito, e aí a gente estava montando uma sala de performance nesse cliente, né? Uhum. E eles queriam muito crescer em quantidade de faturamento, em quantidade de clientes, etc. Né? E aí eu olhei e falei, ótimo, e aí onde que a gente esbarrou? E aí teve um dia que falou, a taxa de conversão está muito baixa. Falou, aí a gente olhou o funil e a gente viu que estava entrando muita gente no funil, mas quando chegava ali nas análises de crédito, a coisa ia esvaziando. Aquele player de mercado, ele para você, de cada 10 pessoas que pediam empréstimos, ela disponibilizava, de cada 20 pessoas que pediam empréstimo, ela disponibilizava para 2. Olha só. 2 caras. Porque, baixa. Então, ou seja, o apetite ao risco dela estava baixíssimo. E ela estava muito exigente com relação. Então, ou seja, tinha que ter um score altíssimo, o público nem era um público. E aí, olha só, eles estavam pedindo um score acima de 900 para aprovar. Nossa. E etc. E aí, quando eu olhei o público, né, eu falei, cara, nesse público aqui que vocês estão atuando... Muito nichado. Eu falei, vocês não vão ter esse score, gente. Capilaridade também. Eu falei, olha... E aí chegou num ponto, o que a gente descobriu? Que o problema não estava... que o marketing não estava conseguindo trazer, não estava alimentando o funil. Exato. Era o público e a análise de entrada desse público para a carteira de clientes que estava impactando. E é claro, aí olharam para mim e falaram, você quer que a gente assuma todo esse risco? Eu falei, claro que não. Aí eu falei, quem é seu concorrente? E aí ele falou o nome do concorrente. Até onde podemos assumir o risco? E aí foi essa pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, quem é seu concorrente? Ele falou, X banco. Eu falei, ótimo. Por que aceitaram ele como cliente lá e não aqui? Exato. Eu falei, você já se fez essa pergunta? Ele, não, é porque lá... Eu falei, cara, olha, assim, no final do dia, qual que é o seu objetivo? Né? Ele olhou e falou, não, meu objetivo é crescer, sem dúvida, eu quero tomar share de mercado, eu quero ter mais representatividade, quero emprestar mais dinheiro e etc. Eu falei, ótimo. Eu falei, então, se esse é seu objetivo, você precisa analisar por que você está perdendo, né, as disputas para outro player de mercado. É o básico, né? E aí, Alexandre, é o básico, mas é assim, se a gente olhar para todo o contexto, não olha, né? O cara até sabe que o problema está ali, mas ele não quer. E aí eu brinquei com ele, eu falei assim, cara, olha só, você tem 20 clientes que entram no seu funil e só 2 aprovam o crédito. De cada 20, 2 aprovam. Eu falei, você percebe que nessa taxa de aprovação que você tem, olhando para todo o mercado de empréstimo pessoal que existe nesse nicho, você não vai conseguir atingir sua meta, cara. Você tá totalmente fora. Eu falei, não vai conseguir atingir, você vai chegar no número. Ele olhou e falou assim, eu falei, então, aí você precisa repensar, revisitar seu motor de crédito, verificar quais riscos você está disposto
que você pode assumir. Assumir. E aí você mudar o nicho de mercado, É o isso. público. É isso. Ou readequar com outro produto, ou, enfim, fazer produto agregado, Ou fazer fechar as cross-sell, portas. upsell. Pode ser. O ponto é que é o seguinte... Fecha as portas, filho. a gente não fala isso, né? Mas, assim, Ah. a gente sabe que isso é o que acontece a médio Ou prazo. Então, exatamente. Ou você fecha por um lado ruim da força, ou você vai alavanca. Mas ou você aprende pela dor, ou aprende pelo amor. Não tem É isso. tem muito segredo, né? É isso. E quando Show de bola. é isso, cara, é isso. Tem até um meme Final da recente, conta. eu não vou falar o nome, mas tem um meme recente, né? Que o cara tava na UTI e o cara ficou um tempão na UTI lá, né? E aí, dentro da UTI, deram um nome pra ele de um banco, você viu? Eu vi. O cara ficou dormindo no ponto, né? Já E o Corcovado, agora é tal banco, aí não sei o que, agora chama tal, né? Da porta dos fundos. Lembro. Cara, Cara, é sensacional. é Os caras têm uma criatividade, né? Nossa. E pior, né, cara? Eles Impressionante. passam a mensagem de uma forma cômica, mas com total profundidade. A mensagem que tá por trás E direta, né? É ali, cara. Simples, É ali. Não, show, cara. Cara, a gente passou vários cenários de business agile em 5 dimensões e olha o quanto a gente falou de dados. E isso daria para, eu falei, dá pra falar de 5, 10, 20 horas aqui. Mas acho que a galera que vai curtir esse vídeo aqui, esse podcast, teve uma aula, né, num sentido de, cara, com importância de dados. Sim. Então, que fechamento que você faz aí para o nosso público relacionado a dados? Se a gente for aqui definir dados em uma palavra, o que você acha? Eu tenho uma aqui, mas queria ver a sua primeiro. Dados em uma palavra, não vou fazer uma frase, mas em uma palavra, o que seria dados? Seria Na sua visão. direcionador. Direcionador. Boa. Eu colocaria similar, vamos dizer similar, mas dados um direcionador. Agora você me colocou na saia justa, mas estratégico. Sem dúvida. Estratégico. Sem dúvida. Dados é estratégia. Sem Dados é direcionador. Acho que o ponto é primordial. Acho que fecha muito bem todo esse cenário de dimensões de eficiência operacional e operação de dados. Direcionador e estratégico. Ou estratégico direcionador. Vai do contexto que você quer aplicar isso. Deixa eu pegar Não tem uma o- lógica certa. Pegar o gancho nisso pra gente terminar. Não é uma lógica certa. Tem uma frase de Sun Tzu que diz o seguinte: Deixa eu ver Quan- se eu lembro dela. Fala aí, fala quando aí. os estrategistas erram, os soldados morrem. Então. Né? E o que ele quer dizer com isso? O que o estrategista usa, Alexandre? Dado. Dado. Simplesmente dado. Dado. Ele usa dados. Então, é claro que ali tem um contexto, né? É que quando a gente fala de estratégia, você trouxe um ponto importante. Muita gente não sabe, mas a estratégia ela é oriunda da guerra. Né? Ela é oriunda Ela foi evoluindo com base de, cara, como a gente pode ser mais estratégico para atingir um determinado cenário naquele contexto de guerra. É isso, era guerra, né? Muito do que a gente sabe hoje de estratégia veio das oriundas de guerra. Primeira, Segunda Guerra Mundial. Até antes. Até antes. Da Primeira Guerra Mundial. Exato. Mas o grande ponto é que a observação do contexto e o Isso. dado na mão Te dá poder para tomar de fez decisão. com que você passasse a ter previsibilidade. E essa previsibilidade te põe na frente. É isso aí. Cara, não tinha fato melhor para acabar a nossa gravação de hoje, né? Nossa mini aula com os telespectadores aí vão ter. E, de novo, canal no ar. Curte lá. Faz o sininho para você. Ative o sininho para você. Se inscreve no canal. Ativa lá o sininho para vocês receberem. E, cara, mais uma vez, obrigado. E sempre bom te bater esse papo aqui olhando um Business Agile em 5 dimensões. Sensacional. Muito bom, Alexandre. Obrigado por tudo. Comentem, compartilhem e se inscreve aí, como o Alexandre já trouxe, para a gente conseguir estar criando cada vez mais conteúdos para vocês. E um ponto importante, a gente vai trazer vários especialistas. Os spoiler, né? vários. Então, É só o começo. É isso. Isso aqui é só o começo. A ideia é trazer em diversas áreas do conhecimento. Exatamente. Então, a gente vai trazer pessoas de dados, a gente vai trazer empreendedores, a gente vai trazer Estrategistas. diretores de produto, estrategistas. Agora a gente vai começar a abrir as 5 dimensões, né? É Vai começar, de fato, a trazer mais realidade pro tempero aqui. É isso, é isso. Show de bola. Alexandre, obrigado por esse Valeu, tempo. parceiro. Obrigado. Um abraço, galera. Beijo. Até mais.